Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais como o Brasil, nossas realidades são muito distintas. Por isso a importância de não julgarmos o nosso maternar e apoiarmos as mulheres para uma maternidade cada vez mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser também esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o que mais ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E para variar, eu tenho uma convidada muito especial, que eu tive o prazer de conhecer através do meu trabalho. Uma mulher que eu sou fã pela sua jornada pessoal e pela sua jornada profissional. Hoje a gente vai receber aqui a Gláucia Guarcello, que é Chief Innovation de uma grande consultoria global e vai contar um pouquinho pra gente de como é que ela equilibra a carreira e a maternidade, né? Ela é mãe da Manu. Então, muito obrigada, Glau, por você estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da sua jornada. Eu que agradeço o convite. Eu estava falando que é a primeira vez que eu falo de maternidade, né? Em geral, tudo que eu compartilho, tudo que eu participo são conteúdos relacionados à carreira ou à inovação. E vai ser muito legal poder falar desse tema, que é um tema que é grande parte da minha vida hoje, né? Então, eu tô super animada. Muito bacana. Então, eu queria que você começasse, Glau, contando um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Como é que você chegou hoje a essa posição, né, de head de inovação de uma empresa multinacional, C-Level? Porque eu acho que quando a gente conhece um pouquinho da tua jornada, a gente consegue entender o papel que a carreira tem hoje na sua vida. Perfeito. Eu sou filha de um empreendedor. Sou filha de um empreendedor super mal sucedido. Meu pai, o que ele tinha de vontade de fazer os negócios funcionarem, faltava de método. Então, ele abria muitos negócios, mas não tinha estrutura, não tinha conceito. E ele quebrava muitas vezes e ele era meio apaixonado por risco demais. Então, a gente passou muitas necessidades porque meu pai, ele tinha muita querência, mas faltava ali uma estrutura para fazer as coisas acontecerem, faltava dinheiro para as coisas acontecerem. Então, eu nasci na periferia de Belo Horizonte, estudei em escolas públicas a minha vida inteira, e fui criada pelo meu pai. Eu sou órfã de mãe, a minha mãe morreu quando eu era muito jovem, e a figura materna para mim sempre foi uma figura um pouco confusa, porque eu não me lembro da minha mãe. Então, por mais que eu tente pensar, que eu tente lembrar, hoje eu acho que porque eu sou mãe eu lembro de algumas poucas coisas mais. Acho que eu desbloqueei algumas memórias vivendo a maternidade, mas eu nunca tive uma figura materna na minha vida muito presente. Eu tive muita figura do meu pai, e do meu pai nessa vida louca do empreendedorismo, da inovação, de tentar fazer coisas que funcionavam, que não funcionavam, né? As dores e os prazeres de empreender. E eu acabei me criando muito sozinha por causa dessa vida maluca do meu pai. E esse me criar muito sozinha, depois meu pai acabou falecendo também, mas eu encontrei nos livros a salvação para minha vida, né? Desde muito nova, eu aprendi com o meu pai que a única forma de você mudar de vida era estudando. É a educação. E ele falava, você só muda de vida se você estudar, o que eu tenho de problemas na minha carreira é porque eu não estudei. Então eu fui muito formatada a ver o livro como o grande herói da minha vida. E aí, quando a minha mãe faleceu e eu ainda era muito jovem e eu ficava muito sozinha em casa, e não era como hoje que tem internet, tem várias coisas para se distrair, eu lia. Eu lia muito, né? Eu estudava em escola pública, eu lembro que eu terminava os livros sozinha. A escola não terminava, chegava, parava ali na metade, mas eu continuava. Eu sempre gostei muito de matemática, então eu continuava fazendo os exercícios, eu gostava muito de estudar. E foi graças ao estudo que eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso pré-Cefet, consegui entrar no Cefet, depois consegui entrar na UFMG e me formei como uma das melhores alunas da faculdade. Formei muito cedo, eu sou adiantada, 2 anos na escola. E fui seguindo uma carreira sempre estudando muito. E até hoje, né? Nunca parei. Fui fazer mestrado, MBA, doutorado. Eu sempre estou estudando porque... Lifelong learning na veia, né? Porque os livros mudaram a minha vida. E eu acredito piamente nisso, né? Que o segredo da gente continuar crescendo como sociedade, como pessoas, é a educação e a inovação. Com certeza. Por isso que as duas são os 2 grandes amores da minha existência e eu sempre dediquei minha vida muito a isso.
Eu entrei numa grande construtora primeiro, foi o meu estágio, fiquei lá 11 anos. Entrei como engenheira 1, saí como diretora. Eu fui diretora com 20 e poucos anos, porque teve estouro de Lava Jato, juntou também uma série de situações em que a inovação passou a ter uma importância muito maior para a empresa. E depois eu fui convidada para mudar para a empresa que eu estou atualmente, que hoje eu estou como sócia lá. Eu tive uma carreira, eu brinco que eu nunca pedi para ser promovida, né? Eu sempre fui tão focada no meu trabalho, tão apaixonada, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, que as promoções foram acontecendo meio naturalmente, assim. Eu nunca pedi um aumento. Não que eu seja contra, eu acho que todo mundo deveria, né? Quando acha que é adequado pedir. Mas eu nunca tive necessidade, assim. Eu nunca pedi um aumento, eu nunca pedi uma promoção. Acabou que eu tive a alegria de me sentir muito reconhecida ao longo da minha carreira. O que eu sei que não é verdade para todas as mulheres, principalmente para mulheres, né? A gente sabe que o gap salarial ainda é uma coisa muito grande. Talvez por eu ser uma mulher, eu não sei se porque eu fui criada por um homem ou por eu ser uma pessoa que fala de maneira bem assertiva, às vezes talvez isso confunda um pouco com a imagem e me reconheçam como reconheceria um homem. Eu ainda não sei, eu ainda trato isso um pouco na terapia, do porquê que às vezes eu tenho um pouco mais de facilidade de me impor em algumas situações que eu vejo que nem sempre as mulheres se sentem confortáveis se impondo, sabe? Enfim, tenho tentado me encontrar nisso também. E hoje eu sou extremamente feliz, eu tenho um time maravilhoso, assim, que eu falo que são meus outros filhos, né? Eu tenho a minha filha em casa, Manu, que tem 2 anos e meio, mas eu tenho o meu time, que são vários outros filhos, que a gente está juntos, aprendendo, se desenvolvendo. É um time muito unido e eu absolutamente adoro os temas que eu trabalho, né? Eu acho que eu nasci com a pulguinha da inovação, da tecnologia ali, e, por sorte, eu consegui encontrar uma carreira onde eu possa viver disso, né? Sem dúvida. É isso. E sua carreira faz uma parte, né? Uma parte muito importante da sua vida, né? Onde você também se realiza, né? Muito legal isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua transição para a maternidade. Como foi esse processo de você se tornar mãe e como é que isso impactou na sua carreira? Se é que impactou, né? Perfeito. Eu não queria ser mãe. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Ou eu achava que eu não queria ser mãe. Por quê? Como eu tive uma vida muito solitária, eu tinha diversos traumas que me faziam ter um pouco de aversão à maternidade. Eu não tinha uma imagem materna, então eu não tinha uma referência do que era aquele amor. Eu me cuidei muito sozinha ao longo da vida, então eu lembro que quando meu pai faleceu, eu tinha medo de virar mendiga, porque eu falava assim, gente, se eu perder o meu emprego, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho um tio, eu não tenho uma tia... Sou eu e eu. Então eu tinha muito medo de eu passar fome, de eu virar mendiga, coisas assim. E aí eu falava, gente, se eu tiver um filho, é mais um pra passar fome comigo, é mais um pra virar mendigo comigo. É um nível de responsabilidade, eu mal tô cuidando de mim. Sim. Então eu tinha medo desse nível de responsabilidade, eu tinha medo de alguém depender tanto de mim. E como a carreira foi a forma, e o estudo, que um é consequência do outro, pra mim os dois sempre foram muito interligados, né? Eu vendo que eu estudo, eu dou aula, tudo meu é meio misturado. Eu sou uma acadêmica de alma, eu sou uma educadora de alma, né? Eu sou uma aluna de alma, eu amo estudar. E quando eu comecei a ver que a carreira transformou a minha vida, que o estudo transformou a minha vida, a carreira tinha um papel muito importante para mim, né? Eu exercia meu propósito de vida através da minha carreira. Eu me sentia útil através da minha carreira, eu me sentia valorizada, reconhecida através da minha carreira. Eu acho que eu até projetei na carreira alguns sentimentos que eu não tinha de família. Então, aquele reconhecimento, aquela realização que eu não tinha por eu ser órfã, eu projetava na minha carreira. Então, quando me perguntavam, eu falava, gente, mas maternidade não é pra mim, eu não consigo encaixar um bebê nessa vida. Porque a gente tem esse estigma, né, que são duas coisas completamente e eu não convivia muito, né, com bebês e crianças, então eu não tinha muita referência. Eu sabia que dava muito trabalho, mas eu achava criança divertidíssimo, mas eu não tinha muita referência do que é o trabalho de cuidar de um bebê, né? Eu era mais nova, então assim, eu não tinha muita essa referência. E eu não tinha esse convívio, então não foi construído em mim socialmente o sonho de ser mãe. Que às vezes, e isso eu também sempre faço esse disclaimer, né? A gente tem que entender quais sonhos são genuinamente nossos, quais sonhos a sociedade coloca na nossa cabeça. Isso é muito importante. Independente de quais sejam. E na minha jornada de autoconhecimento ao longo da minha vida, eu sabia que o meu trabalho
ele tinha um papel muito grande do que eu considerava sucesso para mim. E eu não falo nem de cargo ou dinheiro, isso para mim nunca foi tão importante. Mas o exercer, ajudar as pessoas a inovarem, criar soluções novas, ajudar o mundo a ter impacto mais positivo através de soluções, era uma coisa que fazia muito sentido para mim, que me fazia acordar feliz e sentindo que eu estava vivenciando meu propósito de vida. E pela maternidade eu não sentia a mesma coisa. Porque eu acho que eu nunca parei para pensar para valer naquilo, eu pensava muito no risco de ter alguém que dependia de mim. E aí, depois de muita terapia e muito tempo me conhecendo mais e conhecendo mais a minha vida, entendendo as causas raízes de eu ter um pouco dessa aversão à maternidade, eu conheci o meu marido, o Cláudio, e desde quando a gente se conheceu eu falava, não quero ser mãe, né? Ele sabia disso, não era segredo para ninguém que eu não queria ser mãe, que não era um sonho para mim. E quando eu comecei a conviver com o Cláudio, eu fui aprender o que era ter família. Porque a família dele me adotou de uma forma que eu nunca imaginei. Ele é de uma família italiana, então eles são super amorosos, escandalosos, empolgados. Me mandam mensagem todos os dias. E eu não estava nem acostumada a esse nível de amor, sabe? Tipo, era muito intenso para mim no início, até me assustava. Porque é muito intenso. E ele tem 2 sobrinhos, o Juliano e o Gabriele, que tem... Hoje eles têm 7, 6 anos. Na época eles tinham, sei lá, 2 e 3. E eu fiquei completamente apaixonada por eles. E eu comecei a observar a dinâmica da família, como a família era, como eles se relacionavam, como as crianças eram legais. E eu comecei a entender, eu sou uma pessoa muito voltada a projetos, né? Eu comecei a entender que ter um filho poderia ser um projeto maravilhoso, um projeto super diferente, vida, divertido. Né? E eu sempre gostei muito de criança, né? Eu acho que isso também vale ressaltar. Eu tinha medo de ter uma criança minha, mas eu sempre adorei conviver, né? Eu não convivia tanto, mas quando eu via, eu sempre achei criança muito engraçada, muito espontânea, muito criativas, que tem muito a ver com inovação também. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu queria ter um filho dele. Eu não queria ser mãe, eu queria ser mãe de um filho dele, sabe? Eu queria junto com ele criar alguém. Porque seria muito legal fazer esse projeto junto com ele. Eu acho lindo isso que você fala, né? Queria até fazer esse parênteses, que você fala isso, né, publicamente para todo mundo, né? A Manu é o nosso projeto de vida conjunto, né? É isso. Isso é muito legal. E quando eu vejo quanto é difícil criar uma criança, e eu tenho amigas que são mães solo, eu penso, meu Deus, eu nunca conseguiria fazer isso. É muito difícil. É muito desgastante, é muito trabalho. É muita dedicação. É muita dedicação. Né? E não é um projeto para uma pessoa só. Sejam 2 pais, sejam 2 mães. Eu não estou discutindo aqui o gênero ou a orientação de ninguém, mas eu acredito muito naquela frase que precisa de uma vila para criar uma criança. Uhum. Então a gente precisa de avó, de avô, de tio, de tia, de pai, de mãe, de pais, de mães. A criança precisa de uma vila, ela não precisa só da mãe. E a mãe é muito importante, mas ter outras figuras ajuda a saúde mental da mãe e ajuda a criança a ter outros vínculos também. Outras referências. E como eu não tenho pai, nem mãe, nem família, e a família dele está na Itália, a gente não tem rede de apoio. Então, se eu não tivesse um marido paizão, pai com P maiúsculo, seria impossível a gente ter esse projeto, porque não é um projeto de uma pessoa só, nunca é. E aí eu comecei a me ver sonhando em ter um filho, em querer ser mãe e tal, em querer ter um filho com ele. A gente engravidou. Meu primeiro bebê eu perdi. Porque eu acho que o corpo não estava acostumado, nunca tinha tido, é muito comum. Mas como eu estava tentando, eu sabia exatamente que tinha, né? Eu perdi com 7 semanas. A minha médica até falou, você perdeu tão cedo que se você não estivesse tentando, talvez você nem notaria. Você acharia só que atrasou e que... É muito mais comum do que a gente tudo certo. Imagina, Exato. Né? E aí foi muito louco que quando eu fiz o teste deu positivo e alguns dias depois eu fiz e deu negativo, eu sofri tanto que eu acho que foi ali que eu tive certeza absoluta que eu queria. Que você queria. Porque até então eu falava, ia ser legal, mas sempre que eu pensava na possibilidade, quando eu vi o primeiro exame grávida, me deu um mini pânico. De cara, agora sempre é pra valer, né? E quando eu perdi, eu sofri muito. E eu lembro que essa dor da perda, ela me fez falar assim, caraca, eu não sabia que eu queria tanto isso. Muitas mães relatam isso. Até eu perder. E aí, por sorte, né, por felicidade, no mês seguinte eu engravidei de novo. Então, nos 2 primeiros meses tentando, eu engravidei no primeiro, perdi, engravidei no segundo, da Manu. E aí deu tudo bem, Manu nasceu perfeita, linda. Amor da minha vida. E eu amo ver como ela se desenvolve. Ela tem uma personalidade completamente única. Ela é muito engraçada. Ela é muito alegre.
E é um amor visceral, assim. É um amor que curou diversas feridas de infância que eu nem sabia que eu tinha. E que a existência dela curou pra mim. Então, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou um ser humano melhor, porque eu sou mãe. Eu sou muito mais empática, eu sou muito menos mimizenta, eu tenho muito menos frescura para um monte de coisa. Eu tenho muito menos ego, porque eu virei mãe. Então ela me curou em diversas coisas e ela me tornou um ser humano infinitamente melhor. Eu falo, não é para todo mundo. Não é para todo mundo porque é um nível de sacrifício, doação e amor que se você não está disposto a dar, você não deveria ser forçado a dar. Então eu totalmente entendo quem não quer ser mãe e eu respeito isso. É uma experiência de doação, né? Você nunca se sacrifica por alguém no nível que você se sacrifica por um filho e rindo de orelha a orelha. Mas eu acho que é o trabalho mais nobre que eu já fiz na minha vida. Né? Não gostaria de forçar ninguém a fazer, porque eu acho que fazer sem querer... Eu que quis engravidar, às vezes eu fico louca. Imagina quem não quer. Quem não quer. Porque não é fácil. Então, se o filho planejado às vezes já gera... Tem dia que você fala, meu Deus, eu vou enlouquecer. Imagina o filho não planejado. Sem dúvida. Então, mas é ao mesmo tempo o projeto que mais te orgulha do mundo. A Manuela ainda não fala direito, né? Porque ela tá aprendendo. A gente tem 3 línguas na vida dela, então, tadinha, ela tá ali acompanhando. Mas outro dia ela fez um esboço de te amo pra mim. Ela me abraçou, fez um carinho no meu rosto e falou, mamãe, te amo. E me deu um beijo. Ai, aquilo destruiu meu coração, assim, pra mim. Todas as noites em claro, tudo que eu passei, valeu a vida por aquele momento, sabe? A minha existência até hoje valeu a pena por aquele momento. Eu podia morrer ali, acabou, tá ótimo. Então, assim, ela é dona de mim. O que quiser fazer, eu fico até emocionada. O que quiser fazer, ela faz. E aí eu decidi ser mãe, só que eu não deixei de ser eu. Sim, isso é muito importante. Eu ia te perguntar isso, né? Como que essa maternidade impactou na sua vida profissional? Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar numa empresa que incentiva muito a maternidade. Isso é raro. Eu sei que é. Eu sei que é um privilégio enorme. Eu fui promovida a sócia grávida, de 8 meses. Eu estava prestes a sair de licença maternidade, eu virei sócia com 8 meses de gravidez. E na minha licença maternidade, eu virei Chief Innovation Officer. Eu descobri durante a minha licença, me ligaram, o CEO me ligou para me convidar a assumir esse papel a partir de quando eu voltasse da minha licença. Então, assim, e eu não sou exceção. Eu acho que é muito legal quando você escuta uma história e você fala, ai, que legal, mas eu não sou exceção. A minha chefe foi promovida durante a gravidez, uma sócia que trabalha comigo na minha área foi promovida durante a licença maternidade também. Então, eu sei que isso é muito raro. Quando você tem referências dentro do lugar de trabalho. E até também, o prêmio né? Nobel Prêmio Nobel de Economia, não, Prêmio Nobel da Paz, não sei, a última Prêmio Nobel que teve aí há pouco tempo atrás, ela fez uma pesquisa mostrando o impacto que a maternidade tem no mercado de trabalho em relação à remuneração. Que o maior problema do gap de remuneração entre homens e mulheres acontece na maternidade, que as mulheres, depois que têm filhos, não conseguem acompanhar a mesma trajetória de carreira justamente porque não existem incentivos corporativos suficientes para este momento específico. E é muito engraçado que, assim, eu sou engenheira, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? O Reinaldo até zoa que ele acha que eu nunca choro, mas eu choro pra caramba, porque eu disfarço bem. E eu lembro que quando eu tava grávida, eu falava, ai gente, mas que frescura, voltar a trabalhar, tá chorando, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar também. O neném, ele vai entender. Gente, eu paguei todas as línguas. Eu lembro que quando eu fui viajar a primeira vez a trabalho, a Manu tinha 4 meses, eu tive que gravar uma campanha em São Paulo. E eu deixei ela com um monte de gente, tava meu marido, tava 2 das minhas melhores amigas foram pra lá também, né? Dormiram lá, deixei com a babá também, tipo, deixei meu Deus. Time. Ela nem lembrou que eu existia e eu chorei várias vezes ao longo do dia porque eu tava morrendo de pena de deixar. Então, assim, realmente é muito irracional, é completamente... É de um lugar que a gente não experimenta em outras relações na nossa vida, sabe? Eu não sabia que eu podia amar tanto alguém. Eu até brinco que eu não quero ter outro porque é um amor tão forte que ele machuca. Tá doente, essa menina tá com febre, o meu dia acabou.
Eu tô destruída porque ela tá com febre. Eu não tenho emocional pra amar alguém assim tanto, outra pessoa, entendeu? Eu não consigo conciliar no meu coração outro amor desse nível. Que o amor não divide, ele só multiplica. Exato, aí eu morro, entendeu? Tipo, eu não tenho capacidade de amar outra pessoa esse tanto porque me destrói. Ela fica doente e me destrói. A professora fala que tem alguma coisa pra melhorar na escola, me destrói. É muito visceral, assim, é muito intenso pra mim, sabe? Eu sofro pra lidar com tanto amor. Porque eu passei uma vida construindo ali sentimentos dentro de algumas caixas corretas, sabe? E eu nunca deixei ninguém passar de um certo ponto. Eu sempre fui muito dona de mim, né? Muito independente. E é completamente dependente, né? Te mostra que você não tem muitas vezes controle sobre muitas coisas, de nada. né? Você ser mãe, você tem que ter plano A, B e C. Pra você conseguir ser mãe profissional. Cara, lá em casa é uma dinâmica, assim, pra conseguir fazer tudo acontecer. Enlouquecedora. E você tem que ser muito organizada. Tipo assim, é impossível se você não for organizada. Então, e te ensina também a ter você fica muito mais rápida, né? Pra poder resolver tudo que você tem que resolver. Você fica muito menos cri-cri com detalhe, porque você não tem tempo. E você vira outra pessoa, né? É uma coisa que muda. Existem vários eventos que mudam sua vida. Casar muda sua vida, mudar de cidade muda sua vida. Mas eu acho que a maternidade é o evento que mais mudou a minha vida, assim, né? Pra melhor, obviamente, mas é o que mais mudou a minha vida, assim. É engraçado, eu não consigo lembrar da minha vida quando não existia a Manu. Parece que ela sempre existiu, ela só não estava aqui comigo, mas ela sempre existiu. Ela estava em algum lugar, mas ela sempre existiu. Eu olho pra ela, parece que eu conheço ela da minha vida inteira. Não sei explicar. Talvez seja de outras vidas, né? Quem acredite nisso. Mas eu olho pra ela, eu tenho certeza que eu tenho uma conexão com ela que é de outro lugar. Exato, de um lugar muito diferente de qualquer conexão que eu tenha, né? Muito linda. E Glau, como é que você tem procurado equilibrar, se é que a palavra é equilibrar mesmo? Sobreviver com maternidade e carreira. É um exercício difícil porque eu me cobro muito. E eu me cobro muito em todos os aspectos, né? Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma mãe melhor. E em diversos momentos eu sinto que eu tô decepcionando todo mundo, que eu tô falhando em tudo, né? Eu acho que a primeira dica prática que eu dou entenda que sucesso é uma coisa completamente pessoal. Às vezes a gente espelha sucesso pra gente em outras pessoas sem se perguntar se aquelas aspirações são as nossas. A vida de ninguém é perfeita e todo mundo, né? Cada escolha é uma renúncia. A cada coisa que você prioriza, você está abrindo mão de outras coisas. Assim é a vida. Né? Assim é a vida. Então, assim, eu tenho amigas que são mãe full time e que são completamente realizadas sendo mãe full time, que não queriam estar no mercado de trabalho e estão seguindo o propósito de vida delas e são felizes assim. Eu tenho amigas que são mães que trabalham e que amam trabalhar e que se sentem realizadas também trabalhando, e isso é sucesso para elas. Eu tenho amigas que precisam trabalhar para abstrair um pouco da maternidade também, porque só a maternidade não completa o que para elas é sucesso. Não tem certo ou errado, tem o que é sucesso para você. O que funciona para você. O que funciona para você. E aí você tem que ter em mente que ninguém é super-herói. Então é claro que eu acho lindo aqueles vídeos de mãe que faz lancheira pro filho, e aí a lancheira tem a cara de urso e não sei o quê. Eu pago o lanche da escola, e a escola dá o lanche que for, porque eu não tenho tempo de fazer essa lancheira. A cada momento que eu tô fazendo alguma coisa do meu trabalho, eu tô abrindo mão de estar com a minha filha, eu sei disso. Só que o meu trabalho para mim também é importante. E então eu acho que a primeira coisa é você fazer as suas pazes com as suas decisões. Se você entende que é autêntico para você um estilo de vida, é óbvio que esse estilo de vida vai ter suas renúncias, né? Que você esteja ok com essas renúncias, porque senão você vai estar sempre se martirizando. Você vai estar no trabalho sofrendo porque você não está com seu filho, e você vai estar com seu filho sofrendo porque você não está trabalhando, porque não está bem resolvido com você o que você quer ser. E a partir do momento que você entende o que é sucesso para você, e eu falo que eu não acho que todo mundo é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. A gente não tá nesse mundo. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, aquela... Como é que ela chama, gente? Uma bem famosa que escreveu Mentes Perigosas. A Ana, não vou lembrar o nome dela. Que ela fala que a gente não tá nessa vida para ser feliz. A gente tá nessa vida para evoluir. Evoluir.
E ser feliz é uma decisão racional, mesmo tendo problemas. Porque todo mundo tem problema. Você decide ser feliz apesar dos problemas. Se você for esperar não ter problema para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Porque ser feliz é uma decisão, não é as condições perfeitas estarem acontecendo. É uma forma de você lidar com a vida. Eu tenho um monte de problemas, mas eu escolho ser feliz, mesmo com esses problemas, porque é melhor ser feliz cheio de problema do que ser infeliz cheio de problema. Se é autêntico para você alguma coisa, se ela é sucesso para você, quando você renuncia a alguma coisa em prol daquilo, isso te dá um fulfillment, né? Aquilo te completa de alguma forma. E seu coração sabe isso. Na hora que você sente no seu coração, quando você está fazendo uma coisa que não está alinhada, aquilo não te completa. A Vilma da Awake, né? Ela fala muito isso, da Flow School. Ela fala que esse alinhamento cérebro-mente é extremamente importante. Porque você pode até mentir para sua mente racionalmente e falar, eu quero isso da minha vida e da minha carreira e da minha maternidade, mas no seu coração você sabe se é verdade ou não. E isso começa a te mostrar alguns sinais. A partir do momento que você sabe o que você quer para você, né? Então no meu caso, eu não me imagino full-time mãe. Não é quem eu sou. E eu realmente acredito que crianças felizes são crianças de pais felizes. Então, eu vou ser uma melhor mãe no momento que eu tô com a minha filha se eu for uma mulher realizada. Se eu for uma mulher que abriu mão da minha vida inteira por ela, por mais que eu ame minha filha mais que a minha vida, em algum momento essa conta vem. Porque em algum momento eu vou cobrar dela coisas que não são dela para me pagar. Eu conheço tantas pessoas que abdicaram de outros sonhos pela maternidade e que depois projetam num filho, quando o filho cresce, o filho vai embora, o filho desenvolve a sua própria vida. Ao invés de você ficar feliz pelo filho, você projeta nele tudo que você abriu mão por ele. E não é justo, porque ele não pediu para nascer, né? Foi uma decisão sua dele nascer. Então, claro que me dói o coração quando eu chego mais tarde e ela já dormiu, por exemplo, eu fico arrasada. Ou quando eu chego e ela já tá cansadinha. Ou quando eu deixo ela na escola e eu falo, poxa, eu vi ela só um pouquinho de manhã. É claro que dói. Mas eu compenso quando eu tô com ela nos fins de semana, eu tô mais próxima. Quando a gente tá junto, eu brinco com ela, eu tenho tempo de qualidade com ela. E eu explico pra ela sobre o meu trabalho. E sobre o quanto eu sou realizada fazendo o meu trabalho. Eu conto pra ela a história da minha vida. Eu conto pra ela, claro que ela ainda não entende direito, mas eu conto pra ela quem eu sou. Porque eu quero que ela tenha orgulho da mãe dela, da pessoa que a mãe dela é. Porque eu tenho orgulho da minha história. E eu quero passar isso pra ela, né? E o nível de amor que ela demonstra por mim, pra mim é um feedback de que naqueles momentos que eu estou com ela, eu tô sendo uma boa mãe. E quando eu vejo o quanto ela é feliz, o quanto ela é engraçada, o quanto ela é inteligente, eu morro de orgulho de ver. E o quanto que ela não depende de mim. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho uma amiga, foi muito engraçado que uma vez ela foi viajar e o filho ficou. E o filho dela ficou super bem sem ela e ela sofreu com isso. E eu falei, poxa, você deveria estar feliz que ele está bem sem você, né? Eu não sei se é porque eu tive uma história de vida em que eu perdi muitas pessoas, mas o que eu mais quero para minha filha é que ela seja uma pessoa autêntica, autônoma e que ela não dependa de mim para viver. Eu tô criando ela para não depender de mim, porque eu sei que eu não vou estar aqui para sempre. Então eu fico feliz quando ela tem essas conquistas, sabe? A Manu é uma criança que ela chega na escola, ela dá tchau, ela não chora. Eu fui viajar pro Egito, deixei ela na Itália com os meus sogros, que ela nem convive tanto, ela ficou de boa. E ela brinca com todo mundo. E ela é muito bem resolvida nas coisas dela. E eu morro de orgulho disso. Eu não tento criar nela uma dependência de mim de... Ai, você não vai sentir falta da mamãe? Que bom que você não vai sentir falta da mamãe, porque a mamãe não é grudada em você mais, né? Você é uma pessoa que tem que se encontrar. E eu quero te ajudar nessa jornada para você ser feliz, né? Então, assim, eu quero criar ela pro mundo, eu não quero criar ela para mim. E por mais que eu ame ela mais que a minha vida. Então, eu acho que por eu não ter aberto mão de ser a profissional que eu sou, eu não projeto nela essa culpa. E aí, claro, eu tenho que ter toda uma estrutura de apoio. A gente tem faxineira em casa todos os dias, a gente tem um passeador do cachorro, a gente tem babá todos os dias, a gente paga escola. É muito fácil eu chegar aqui e falar, eu consigo ter carreira e ser mãe e parecer que é super tranquilo. Eu tendo todo esse batalhão nos ajuda. Ela tem um pai extremamente presente e participativo. E mesmo assim é um desafio.
Porque nos fins de semana tá só a gente com ela e criança é difícil de cuidar. Mas o ponto pra mim é, eu não tenho a ilusão de que isso é uma realidade pra todo mundo. Eu sei que muitas mulheres, quando são mães e olham pro seu próprio salário e olham que elas vão ter que pagar para pagar alguém para cuidar do filho, tem que escolher entre a carreira e a maternidade. Eu sei que muitas mães que são solo não conseguem, tem que escolher a maternidade e ficar lutando por uma pensão. Então, eu sei que eu tenho uma realidade extremamente privilegiada em relação a isso. E eu não minimizo isso. Porém, eu vim de uma realidade extremamente pobre. Só que eu tive a alegria de conseguir e a sorte. Porque não é só alegria e só esforço. Também tem uma parcela de sorte, né? De você estar no lugar certo na hora que algumas coisas acontecem. De conseguir construir uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, uma estabilidade acadêmica antes de eu tomar a decisão de ser mãe. E de eu conseguir ter uma vida mais estruturada quando esse momento chegou. Eu não fui mãe jovem, eu fui mãe aos 34, 35 anos, que no Brasil hoje é mais ou menos ok, mas que perto das nossas mães, minha mãe me teve com, sei lá, 23, sabe? Então, assim, eu não fui mãe jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu tomei uma decisão extremamente racional de ter um filho, sabendo quanto ia custar, sabendo quanto eu ia ter que abdicar da minha vida. Eu tinha muita consciência daquele passo que eu tava dando e eu queria mesmo assim. Rafael Ferrari, que é um dos meus melhores amigos, ele fala, eu nunca vou entender essa decisão, porque é completamente irracional pra mim. Mas eu entendo que muitas mulheres não têm. Então, o que eu queria falar para essas mulheres, que eu acho que é muito importante, porque elas são mais a regra, eu sei que eu sou mais a exceção, por mais que a maternidade te dê ali alguns primeiros anos em que você talvez tenha que ter abdicado de várias coisas da sua carreira pela maternidade, por não ter como ter uma vida que tenha tanto suporte, se você não tiver rede de apoio, se você não tiver dinheiro para pagar uma rede de apoio, etc., vai passar. E na hora que seu filho estiver um pouquinho maior, você consegue retomar a sua carreira. Eu já vi acontecer diversas vezes. Existe muito empreendedorismo materno neste momento que o neném é menor e que você tem que estar mais presente. Existem diversas formas de você construir se é sucesso para você. E que não tem problema nenhum você abdicar da sua carreira um pouco para ser mãe durante um período, que vai ficar tudo bem, sabe? Porque a gente se cobra demais. A gente está trabalhando, se cobrando ser uma mãe melhor, a gente está full time dedicado ao filho, sofrendo por ter largado a carreira. E aí no final vira uma vida de culpas, né? E ninguém merece viver uma vida de culpas. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Todo mundo, né? Cada um dentro da sua realidade. Acho que a nossa conversa aqui é muito desse lugar, né? De desmistificar, porque a nossa referência de maternidade virou uma maternidade impossível. Que ela na prática é muito difícil de você conseguir exercê-la, E né? até as mulheres mais esclarecidas do mundo. Eu vou expor uma das minhas melhores amigas aqui, não vou falar nomes, mas todo mundo vai saber quem é. Uma das minhas melhores amigas acabou de ser mãe, uma mulher super esclarecida, doutorado na USP, um gênio. E ela teve muito problema de amamentação. Teve mastite, teve N problemas. E ela sofreu demais para dar a mamadeira e a fórmula. E ela se cobrava. E assim, era um pedido médico, sabe? Tipo, dá a fórmula. E ela, cara, ela queria morrer. Ela se sentia uma fracassada por não estar conseguindo amamentar. E isso pra mim é tão louco. Porque a gente criou uma lógica de que só é mãe quem tem parto natural sem anestesia. Só é mãe quem amamenta no matter what. E, cara, para de fazer tanta pressão. Se o parto normal, óbvio, é melhor para a saúde da mulher, é melhor para o bebê. Mas a sua saúde também é a sua saúde mental. Se você quiser uma cesárea, não é o fim do mundo. Se o bebê tá saudável, você tá saudável. Se você quiser tentar... Assim, eu entendo que tem violência obstetrícia, eu entendo que tem questões de pôr o bebê em risco, eu não tô falando de nada disso. Mas eu tô falando que a mãe também precisa ser respeitada como pessoa, sabe? E nas suas decisões, né? A gente não é uma geradora de bebês, nós somos seres humanos também. E a sociedade é muito cruel com as mulheres na maternidade. Desde crueldades como... Você só pode contar que você tá grávida com 12 semanas, porque senão se você perder, você não tem que contar que você perdeu. Eu entendo que quando isso é uma decisão relacionada às mulheres não se sentirem expostas e foi uma decisão sua, perfeito. Mas quando a gente obriga as mulheres a não contarem porque a gente tem medo dela depois ter que falar que perdeu, fica uma mulher sem suporte. Eu perdi um bebê que ninguém sabia que eu tinha perdido. Eu tinha que sofrer calada, sozinha. Você não tem referência, né? Você tem que sofrer calada porque você não tem o direito de contar para as pessoas que você tá sofrendo. É muito maluco isso, né? Por quê?
por que essa ditadura do você tem que se comportar assim? E aí você tem uma gravidez, né, impecável, você se cuida, você faz tudo, tal, não sei o quê. No meu caso, eu tive cesárea, foi uma indicação de cesárea, né, não foi eletiva, eu quis tentar, mas eu não consegui ter um parto normal. E a minha médica, que é uma médica de track record aí de 90 e tantos % de partos normais, ela me indicou para cesárea. E ainda assim eu tive uns olhares tortos, sabe? Tipo, como se eu fosse menos mãe por eu não ter tido um filho de parto normal. Você vai amamentar, poxa, você já tá ali puerpério, sofrendo, não sei o quê. Eu tinha horror à fórmula. A primeira vez que eu dei mamadeira pra Manu foi quando eu viajei, essa vez que eu fiquei 4 meses, ela já tinha 4 meses e pouco, eu tive que dar mamadeira. Cara, eu me sentia, assim, uma fracassada, porque eu não tava lá pra amamentar ela, sabe? É uma pressão muito grande. E quando vai passando as fases, né, agora que a Manu é maior, cara, você não vê as pessoas na rua e fala, aquele ali foi cesárea, aquele ali foi parto normal. Aquele ali com certeza tomou fórmula, né? Meu marido, ele sempre... Fazer só um parênteses, né? Meu marido, ele é italiano. E a cultura na Itália para maternidade é muito diferente daqui. Minha sogra é pediatra. É uma família de médicos. Então, eles morrem de rir da minha cara e da cara das brasileiras, porque eles acham completamente absurdo a pressão que a gente faz aqui para algumas coisas. Na Itália, primeiro, quem decide se é parto normal ou cesárea não é você, é o médico. Então, todo mundo não tem parto pago, né? O parto é do governo. Se você é indicação de cesárea, você faz cesárea. Se você é indicação de parto normal, você faz parto normal. Ninguém pergunta o que você vai fazer, porque é uma decisão médica, não é uma decisão pessoal. Então, eles já acham muito louco a gente chegar, mas vai ser cesárea ou normal? Porque não tem como a gente saber. Segundo, nos primeiros 10 dias, que é quando você está com colostro, o bebê, ele emagrece. E tanto a OMS quanto a cultura brasileira fortalecem muito essa premissa de que você vai dar o colostro, o bebê vai perder o peso, ele tem 10 dias para voltar pro peso, e aí ele vai ficar mais gordinho, porque aí o leite desce. Na Itália, por uma questão cultural, eles têm horror a criança emagrecer, né? Eles gostam das crianças bem gordinhas, cheinha e tal, porque para eles é sinal de saúde. Então, na maternidade, primeiro, eles já perguntam pra mãe se vai ser amamentação ou mamadeira. Não só na Itália, na Alemanha também. Uma das minhas melhores amigas é alemã. E ela falou, minha cunhada não amamentou nenhum dos bebês, porque é completamente usual lá usar mamadeira, se você não quiser amamentar. E mesmo as que vão amamentar, durante os 10 primeiros dias pro neném não perder peso, eles dão colostro mais a mamadeira. E aí, com 10 dias, eles tiram a mamadeira e fica só o peito, que é pro neném não sofrer esse emagrecimento. Essa perda. Que na OMS é super tranquilo, super bem visto. Vários estudos demonstram que é bom pro bebê. Mas não existe essa pressão da mulher de não importa se você tá com inflamação, se você tá sofrendo, você tem que se matar por isso. É muito mais leve. E eu sou a favor disso, né? De uma maternidade mais leve. Nenhuma mãe quer prejudicar o seu bebê. Nenhuma mãe quer não ajudar o bebê. Todas as mães morreriam, né? A grande maioria pelo seu filho. Claro que tem casos e casos, mas na grande maioria, qualquer mulher morreria pelo seu filho. Não bota mais pressão nessa relação, porque já é uma relação muito complexa. Já é desgastante, e você já tá no momento de puerpério, que é uma das fases mais difíceis da sua vida. E é real, assim, eu achava... Será? História. É real. Você se sente muito mal. É muito hormônio. Hormônio, né? Exato. Eu criei uma regra, fica de dica prática para as futuras mães. Como eu estudo muito, eu sabia que teria ali mais ou menos uns 40 dias em que o que eu sinto não é confiável. Então eu criei uma regra para mim que eu não ia hiperventilar. Você tá sofrendo, não pensa em nada, foca em acabar esse período. Então sempre que vinha um pensamento meio baby blues assim, eu ia fazer outra coisa, eu não me deixava pensar. Eu ia ver um filme, eu ia dormir, eu ia ocupar a cabeça. E eu fui marcando no calendário, que eu falei assim, quando der o dia 46, eu vou me permitir pensar nesses pensamentos que estão vindo. Mas até lá, como eu sei que eu tô sob influência de muitos hormônios, eu não confio em mim. E aí eu meio que blindei o meu cérebro de eu ficar com aquelas coisas que vinham na cabeça, porque dá vontade de você sumir, dá vontade de você morrer, é um negócio muito louco. Você acha que sua vida acabou. Porque o neném demanda demais e você tá vendo aqueles... Ainda mais no meu caso, que eu tinha uma vida muito ativa fora, eu sempre trabalhei muito, eu sempre dei muita aula, eu sempre dei muita palestra, sempre viajei muito. A Manu nasceu na pandemia. Então já juntava a pandemia com a insegurança, com o bebê recém-nascido. A gente não tinha nem faxineira, nem babá, até a Manu ter 3 meses, porque a gente tinha medo do Covid. Era só eu e o Cláudio trabalhando de home office. Então eu falei, cara, eu vou enlouquecer. Né? Porque era eu cuidando ali com o Cláudio. E você tem uma sensação de que que sua vida vai ser aquilo agora, né? Pra sempre. Você não imagina que o neném, porque não é um serviço que rende no curto prazo igual o serviço profissional, né? Você dá um check, acabou aquele projeto.
Mama, chora, caga, dorme, mama, chora, caga, dorme, infinito por dias, sem você dormir, acordando de 2 em 2 horas, de hora em hora. Parece tortura de guerra, né? Você começa a enlouquecer. Então, assim, eu falo, eu cuido de 50 crianças pequenas, mas um recém-nascido dá até um desespero, porque é muito difícil. O recém-nascido ali, primeiros 1, 2 meses, você acha que sua vida acabou e casa justamente com o puerpério. Então é muita pressão para a mulher, sabe? É muita coisa junto acontecendo. Você não conhece o bebê ainda, ele não te conhece. É muita coisa. É um aprendizado mútuo, né? Exato, é se conhecer. Mãe, né? Eu acho que tem um lado bom da pandemia que foi, como a gente passou 3 primeiros meses sem ter nenhuma visita, eu comecei a conhecer muito a Manu, ela começou a me conhecer muito, ela começou a conhecer muito o pai e me conhecer muito. O Cláudio, ele é um pai que ele sempre quis ter o vínculo dele. E ele também é muito nerd, ele também é muito estudioso, então ele leu várias coisas de como criar um vínculo afetivo com a Manu. Legal, né? Então, por exemplo, né, a gente dormia na cama, tinha aquele bercinho de encaixar nos primeiros 6 meses. Ela dormia do lado do Cláudio, não do meu. Então, quando ela... Por quê? Porque ele queria que ela criasse o vínculo com ele, que ela já tinha comigo, porque ela saiu de mim. Então, meu cheiro ela já reconhecia, o dele não. E amamentar era uma coisa que só eu fazia, mas banho era uma coisa que só ele fazia. A Manu hoje ela tem 2 anos e meio, se eu dei 5 banhos nela foi muito. Porque todos os banhos dela são do pai dela, desde que ela nasceu. Porque é uma coisa deles. Ou hoje com a babá, em alguns momentos. Então quando ela chorava, ele pegava ela, ele me dava, ele dormia, eu amamentava. Quando eu acabava de amamentar, eu dava ela pra ele, eu dormia. Ele botava pra rotar, trocava a fralda, voltava a dormir e punha pra dormir. E a gente fez isso até ela ter 6 meses e começar a sentar. E aí de 6 meses até 1 ano, ela dormiu com a gente na nossa cama por uma... Depende muito da filosofia de paternidade e maternidade, mas a gente leu muitas coisas que mostram que dos mamíferos, o ser humano é um dos únicos que o filhote não dorme junto dos pais. E até 6 meses por uma questão biológica é importante, até 1 ano por uma questão psicológica, de se sentir seguro e tal. E quando a Manu fez 1 ano, ela deu vários sinais que ela queria ir pro quarto dela. E aí a gente colocou ela no quarto dela e eu lembro que o pediatra falava, ela nunca mais vai sair da cama de vocês. Ela ama dormir no quarto dela, ela prefere 1000 vezes dormir sozinha do que dormir com a gente, ela é completamente autônoma, dorme a noite inteira, desde 1 ano e pouco, ela vai dormir 9h30 da noite, acorda 7 da manhã, a gente acordando ela, porque a gente criou ela com muito amor, muito pertencimento, muito senso de que ela faz parte ali de um clã. Então ela não se sente insegura de ir pra escola, ela não se sente insegura de dormir sozinha, ela não se sente insegura porque a gente preencheu isso primeiro. Isso é a filosofia que eu acredito, não tem certo ou errado. Mas eu não acredito que você vai mimar o seu filho, né? Essa minha melhor amiga teve um bebê recém-nascido, ela falou comigo, ele só quer dormir no meu colo e todo mundo tá me falando que eu vou mimar demais. Eu falei, deixa no seu colo, bota no sling abraçado contigo, porque você tá na exogestação, ele acredita que ele ainda é parte de você, tá tudo bem. A Manu dormia horas no meu colo quando ela era recém-nascida, eu deixava ela dormir. Esse bebê não sabe que ele nasceu, ele né, não gente? se Ele vê tá como indivíduo inseguro. ainda, ele acredita que ele ainda é parte de você. E a pessoa fala, deixa chorar. Não deixa chorar. Ele não tem córtex pré-frontal para racionalizar o choro dele. Ele para de chorar porque ele gerou um trauma naquela cabecinha, entendeu? Não deixa chorar. Eu não deixava a Manu chorar para acordar. Eu monitorava a babá eletrônica, quando eu via que ela ia acordar, eu já tava lá. Que era pra ela não chorar, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa parentalidade positiva, ela gera mais benefícios. Claro que vai uma criança mais desafiadora, cheia de vontade, né? Que é a vulga criança mimada, o pessoal fala, cheia de vontade, não quero, não encosta em mim. Mas eu acredito que é autonomia. E é a personalidade dela, né? Exato. Respeitar e vocês também se adaptarem a essa personalidade dela. E Glau, eu queria também que você trouxesse um pouquinho da sua visão do que você aprende no seu ambiente de trabalho que você leva para sua maternidade. Dá para inovar na maternidade também? Eu acho que tem várias coisas, né? Eu trabalho muito com gestão de projetos e eu sempre falo que para mim criança é um projeto. É um projeto super desafiador, é um projeto que você não tem tanto controle, é um projeto ágil, né? Não é um projeto PMI. Mas é um projeto porque você precisa ter organização. Criança precisa de rotina. Criança é mais calma quando ela tem previsibilidade do que vai acontecer. Criança não gosta de coisas completamente aleatórias acontecendo. Então tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de sair, tem hora de ir pra escola, tem hora de ir pra natação, de fazer as coisas. Então todos os skills que eu tenho de engenheira, né, de organização, de frames, de estrutura, me ajudam muito na minha maternidade. E eu acho que o contrário também é verdade. A maternidade,
é um exercício muito grande de humildade, é um exercício muito grande de autocontrole, de paciência, principalmente quando você tem um toddler, né? Porque eles são, assim, enlouquecedores. Os Terrible Two faz pirraça, se joga no chão. Eu lembro um dia eu tava voltando, de onde que era? Eu acho que eu tava voltando de Nova York. E aí no aeroporto eu vi uma menininha se jogando no chão, berrando, assim. E eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu falei, se fosse há uns anos atrás, eu ia falar, olha esse pai, olha essa mãe, criança mal educada. Hoje em dia eu olho e falo, super poderia ser a Manu fazendo isso, porque ela faria. Você quer dar um abraço na mãe que tá passando por isso? Na mãe e no pai, porque é completamente normal, né, da idade. Então, fora isso, você paga 1 milhão de línguas, assim. Você aprende que não tem tanta regra, que você tem que ser mais gentil consigo, sabe? Eu lembro que eu tinha várias. Filho meu, como é que era? Não vai ver tela. Filho meu, não vai comer doce até tal idade. Filho meu... Não, a gente idealiza, né? Não vai usar chupeta, não importa o quanto chora. Na maternidade já tava com chupeta. Então, assim... E tá viva, tá bem, entendeu? Ela come um açúcar de vez em quando, tá bem. Ela vê um desenho animado, tá bem. Então, assim... Eu acho que a gente também quer ser tanto pai e mãe de livro, e o bebê não é o do livro, né? Nem tudo que tá no livro vai funcionar. Eu lembro que eu sofria porque eu amo dormir, e a privação de sono, pra mim, foi a pior parte da maternidade, disparado. E eu tinha aquele trauma de quando que ela vai dormir a noite inteira, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a dormir. Eu tinha aquele desespero, eu não sabia quando ia melhorar. E quando tá nascendo os dentes, ela regredia. Quando deu 1 ano e meio, mais ou menos... Ela começou a dormir a noite inteira e nunca mais parou. Até hoje, tem 1 ano mais ou menos que ela dorme a noite inteira todas as noites. Eu não fiz consultoria de sono, eu não fiz 1 milhão de metodologias e técnicas. Ela aprendeu a dormir. Então eu acho que... fase chega, e você não Isso vê é importante. tanto adulto que não dorme. Todo adulto dorme. Então, assim, meu marido, ele é muito engraçado, ele traz muito essa realidade pra mim. Porque eu era aquela pessoa assim, com 6 meses tem que sentar. E ele falava, cara, você conhece algum adulto que não senta? Ela vai sentar na hora dela. É no tempo deles com também, 1 ano né? ela tem que andar. E eu falava, com tantos meses tem que falar tantas palavras, já tá falando tantas. Sabe, eu era essa pessoa. E aí eu percebi que, cara, ela não segue o livro. Porque até a gravidez você consegue seguir os indicadores do livro. Depois que nasce, para algumas coisas básicas, você consegue. Mas depois de um dado momento, um ser humano é um ser tão complexo que o livro não consegue mais te dar tantos guidelines, né? E aí você leva no pediatra e você fala, vamos fazer isso, vamos ver aquilo tá atrasado. E o pediatra fala, calma, tá tudo bem. Então, assim, eu aprendi também que eu não tenho tanto controle quanto eu gostaria de ter e quanto eu tenho no resto da minha vida, sabe? É muito menos controlável. E isso é um exercício muito importante para pessoas controladoras como eu sou. Porque aí você aprende a relaxar um pouco, lidar melhor com os imprevistos porque e os tal. projetos têm muito essa natureza, né? Dos deadlines, dos cronogramas. Exato. E você tem que também relaxar Você tem que um pouco, entrar num né? flow ali que eu não era nada acostumada, né? Eu não era uma pessoa do flow, eu sempre fui uma pessoa da engenharia, então imagina. E a Manu me ensinou isso. E isso pro meu trabalho é super útil também, porque você fica uma pessoa mais tolerante, você lida melhor com crises, né? Muito melhor, o seu patamar de frustração, ele fica muito maior, né? É muito mais difícil me frustrar depois que eu sou mãe. Então, isso é bom também. Isso é muito legal, né? A gente recebeu aqui a Flávia Camanho, maravilhosa, e ela falou isso, né? É que hoje, infelizmente, as empresas ainda não têm dado tanto espaço para essas mulheres retornarem e serem tão potentes, né? Mas é que quando você se torna mãe, ela falou isso, você volta uma mulher mais potente, mais completa, né? Mais empática com o outro. E tem alguns estudos que mostram que o nosso cérebro muda depois da maternidade, né? Você tem outras cognições, você tem outras áreas do cérebro sendo ativadas que você antes não acessava. Então, realmente, a gente tem outros poderes mesmo, né? Outros poderes, com certeza. E, Glau, você tem algum conselho que você gostaria de dar para alguma mãe que está nos ouvindo, que está nesse dilema, dá para equilibrar a carreira, dá para equilibrar a maternidade? Eu acho que eu vou trazer um conselho que eu... Ou que você gostaria, né, de ter ouvido? Meu marido sempre me dá e ele é muito importante. Ele fala assim, quando eu tô surtando, que é muito difícil e tal, ele fala, pensa na sua vida, você nunca se orgulhou de alguma coisa que foi fácil. As coisas que a gente mais se orgulha na nossa vida são sempre difíceis. Foi aquele curso muito difícil de passar que você passou, foi aquele emprego difícil de entrar que você entrou, foi aquele projeto difícil que deu certo. E você lembra, nossa, eu sofri, eu fiz isso, eu fiz aquilo e deu certo. Filho é o maior de todos esses, sabe?
Então, o tanto que é desafiador é maravilhoso quando as coisas acontecem e é tão recompensador quanto, né? É o trabalho mais difícil da minha vida, mas é o que eu mais me orgulho também. Então, eu acho que a gente lembrar que não é só pela gente que a gente está construindo um futuro que a gente vai se orgulhar, né? A maior conquista que a gente vai se orgulhar. Eu acho que lembrar disso é muito importante nas horas mais difíceis. E lembrar que toda fase passa, né? Ele não vai dormir direito. Esse é o mantra da mãe, né? São desafios diferentes, né? Você vai começar a se preocupar com outras coisas, mas aquela exaustão física, psicológica, ela vai diminuindo, né? E você vai ganhando um amigo também. Você não vai mais tendo um filho só, você vai ganhando um companheiro de jornada. E se tudo seguir a ordem natural das coisas, um companheiro de jornada para o resto da sua vida, porque em teoria você vai morrer primeiro que ele. Então, que maravilhoso, né? Que bom. E alguém que... E assim, o que é muito lindo é que eu tinha um medo, acho que é porque eu não tive mãe, eu tinha muito medo da minha filha não gostar de mim quando eu estava grávida. Eu falava, se ela não gostar de mim, se ela não me achar legal, né? E assim, é impressionante como vem instalado no seu bebê que você é a melhor pessoa do planeta Terra. Ela é completamente enlouquecida por mim, assim, acho que o mesmo tanto que eu sou enlouquecida por ela. E não é que eu seja perfeita, tem diversos momentos que eu não acho que eu tô fazendo nada demais, mas para ela tudo é muito, né? Eu vi um livro uma vez que falava que ninguém no mundo tá tão comprometido a ter a melhor relação possível com você na vida, tá tão comprometido com isso, quanto um filho pequeno. Uma criança pequena, 100% do foco dela é em construir a melhor relação possível que ela puder ter com você. Ela vive para isso. Ela vive para construir esse relacionamento. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque a única coisa que pode estragar esse relacionamento é você mesmo, porque eles vivem para isso. Ninguém mais na sua vida vai estar tão disposto a fazer de tudo para se dar bem com você, né? Isso é muito gostoso de pensar. Porque aí quando você tá em casa, cansado, sem paciência, à noite você pensa, cara, olha, ela tá montando um negócio para me mostrar, para ela, a minha opinião do que ela tá fazendo é a coisa que mais importa na vida. Eu dar a mão para ela e fazer uma brincadeira para ela, é a coisa que mais... Ela passa o dia esperando por isso. E a gente dá a importância que tem, sabe? Isso é muito importante. E às vezes a gente minimiza isso, sabe? A gente normaliza isso. E eu não quero normalizar, eu quero que ela entenda que pra mim também é o momento mais importante do meu dia, sabe? Que ela é a coisa mais importante da minha vida também. E retribuir. E aí você vê que às vezes nas coisas mais bestas vem aquele carinho, aquele amor, aquele abraço, aquele olhar de... É muito engraçado, eu chego em casa, não importa a hora que eu chegue. Se eu chego mais cedo que a hora que a babá vai embora, ela me abraça, vai pra babá e fala tchau, tchau. Tipo assim, pode ir, pode ir. E olha que a babá fica mais tempo com ela que eu. Mas eu sou a mãe dela. E ela sabe disso, ela sente isso. E é um vínculo diferente, né? E eu sempre imaginava que toda relação, ela era construída, 100% construída, né? Porque nós somos seres relacionais. Então eu não queria decepcionar ela na construção dessa relação. E eu descobri que a maternidade, ela é construída, mas ela também vem instalada de fábrica, assim. Ela vai passar mais pano para mim do que para as outras pessoas, ela vai achar mais bonito o que eu faço do que outras pessoas fazem, ela tem uma predisposição de gostar mais de mim do que ela gosta das outras pessoas. E como eu não tive isso na minha vida, eu acho isso demais, assim. Eu falo, meu Deus, que legal, porque eu também tenho uma predisposição a gostar mais dela do que de qualquer outra pessoa no planeta. E é muito gostoso. Então, ela é a coisa mais linda do mundo, mais fofa do mundo. Ela nossa, enlouquece de tão fofa que é. E eu agradeço muito a Deus de eu ter tido a chance de viver isso. Porque se eu não tivesse encontrado o Cláudio, provavelmente eu nunca viveria. Então, eu agradeço muito a Deus de ter colocado ele no meu caminho. Porque ele foi o portal pelo qual eu entendi que eu queria sim. Só que eu tinha vários outros medos que me afastavam disso, sabe? É isso. Clau, nosso papo tá uma delícia, mas antes da gente fechar, eu queria muito ouvir um pouquinho da sua visão sobre o nosso nome. O Mãe Também Pode. Para você, hoje, como mãe, o que a mãe também pode? Eu acho que a mãe, ela pode tudo aquilo que ela quiser, como qualquer mulher ou como qualquer ser humano. Ela só precisa se estruturar para.
Às vezes eu falo que a gente tem que ter muitos sonhos, mas a gente também precisa de muitos planos. Porque sonho sem plano é só uma ideia, né? Ele não vira realidade. E às vezes a gente subestima o poder de fazer coisas um pouquinho cada dia para construir esses futuros, sabe? Então, seja qual for a sua aspiração, eu sei que ser mãe é um desafio. Mas se você tem algum sonho além da maternidade, porque o seu sonho da maternidade você já está executando, né? Crie planos para esses sonhos acontecerem. Que seja em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Mas que você consiga exercer o seu propósito de vida, né? Enquanto você está aqui, um pouquinho de cada vez, o que der, na hora que der, né? E comece a transformar isso em ações práticas. A gente fala do fazejamento, né? Que é o planejamento que você vai executando. Poxa, eu quero me especializar no assunto. Quantas vezes? Você está amamentando? Pega ali um livro, vai ler de alguma coisa que você quer entender melhor. Você está tendo algum momento que você pode estudar alguma coisa que você se interessa, ou fazer alguma coisa que você goste. Respeite também momentos seus, né? Pede ali sua mãe ou alguém para ficar com seu bebê um pouco, para você ir, sei lá, fazer uma unha e correr, fazer qualquer coisa que te dê um pouco de... fazer uma massagem, caminhar, fazer qualquer coisa que te dê um pouco também de felicidade própria, sabe? Não é errado você fazer isso. Eu vejo muitas mães que se culpam por se priorizar às vezes. E aí eu sempre falo que eu acho que o lema da mãe também pode você também é um ser humano e seu filho vai ser mais feliz se você estiver feliz e realizada. Com certeza. Né? Então você se realizar, se colocar como prioridade também é tão importante quanto. Se coloca na agenda um pouquinho, né? Não precisa ser muito, mas um pouquinho. Faz alguma coisa que você goste, faz alguma coisa que é atrelada aos seus sonhos, às suas aspirações, sabe? Para você não carregar nem pro seu filho, nem para você mesmo essa sensação de culpa eterna, sabe? Que é muito ruim. Acho que é isso. Obrigada, Glau. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Acho que o nosso papo foi uma delícia. Acho que a gente trouxe muitos insights para as mamães que estão nos assistindo. Então foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E, gente, não se enganem. É difícil para todo mundo. Nós estamos juntas. E ajudem outras mães. Eu acho que isso também é importante, né? Dê mão para outras mães. Ajudem outras mães, né? Porque depois que você é mãe, você tem outra visão para as outras mães, assim. Você tem muito mais empatia. Com certeza. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!